galera, bem-vindos a mais um Detona Química. Eu sou a Paula Schimmelfeng e no vídeo de hoje nós vamos falar de um gás muito famoso que é bem provável que você já tenha ouvido falar, que é o monóxido de carbono, que para os íntimos a gente chama de CO. Esse gás, se for inalado numa quantidade bem grande, pode inclusive te matar. E você vai descobrir um pouco mais sobre ele no vídeo de hoje. Rapidamente, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui no inscrever-se e vem fazer parte do Detona Química para você receber o conteúdo que é postado toda semana. E deixe seu gostei, que assim você também ajuda bastante a impulsionar o vídeo. Beleza! Vamos entender então um pouquinho o que seria esse tal de monóxido de carbono. Pra gente na química, o monóxido de carbono é considerado um óxido, ou seja, ele é formado apenas por dois tipos de átomos. Nesse caso seria o carbono e o oxigênio. Sempre tem que ter oxigênio na composição dos óxidos. E o oxigênio, ele tem que ser o elemento mais eletronegativo. Ou seja, quando os dois são ligados e tem aqueles eletrõezinhos, o oxigênio vai puxar os eletrõezinhos do carbono com mais força. E aí você deve estar se perguntando como é que você consegue formar o CO. O CO é o seguinte, gente, toda vez que você faz uma combustão, em outras palavras, queima de alguma coisa que seja orgânica, que tenha o carbono na composição, usando um pouquinho só de oxigênio, o que acontece? Você forma um monóxido de carbono. Se você queimasse com mais oxigênio, você formaria, por exemplo, dióxido de carbono, que é o primo dele, que é o CO2. É, faz sentido. Será que o CO tem alguma utilidade na indústria? Tem sim, gente. Na produção de plástico, por exemplo, algumas etapas precisa ter CO. Mas é claro, o problema é que muita gente começou a usar o CO de um modo negativo, para matar pessoas. Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, ele foi usado como arma. Fechava as pessoas num lugar e soltava aquele gás até todo mundo morrer asfixiado. Ah, meu Deus! E por que será que ele causa asfixia no nosso corpo? É bem simples de você entender. Lembra que no nosso sangue a gente tem as hemácias ou glóbulos vermelhos? Dentro dessas hemácias a gente tem a hemoglobina, que é bem famosa, que é responsável por quê? Para fazer as trocas gasosas no seu corpo. Basicamente ela vai lá na sua célula, dá o oxigênio para ela trabalhar e pega o lixo, que seria o dióxido de carbono, CO2, e leva lá para o seu pulmão. Ela no pulmão deixa o lixinho, CO2, e pega o oxigênio para levar para sua célula. É como se ela desse a comidinha e tirasse o lixo. Só que, quando você inala o monóxido de carbono, o CO, a hemoglobina, ela junta de um jeito com o CO que fica muito complicado de você separar. O CO é o tipo de gente ciumenta, é aquela criancinha chata que não deixa você trabalhar. É exatamente isso, ela não deixa simplesmente a hemácia fazer essa troca gasosa a mais. Ela gruda de um jeito que é um chiclete, entendeu? Daí o que acontece? A hemácia ela meio que perde a função, ou seja, ela vai morrendo. Quando você inala muito, suas hemácias vão meio que morrendo, então você não consegue mais fazer trocas gasosas e pode morrer por asfixia. Existem casos também que as pessoas inalam bastante, mas não chegam a morrer. Então muitos sintomas como dor de cabeça, náusea, tontura, acabam acontecendo com essas pessoas. Tem um caso aqui no Brasil, gente, de um casal que teve uma ideia de fazer um aquecedor meio caseiro, assim, digamos. Fechou o quarto, ligou uma churrasqueira e deitou para dormir. Eles simplesmente acordaram no dia seguinte. Por quê? Porque você formou o CO, o monóxido de carbono, então eles morreram asfixiados. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, então não deixe de compartilhar esse conteúdo, porque além de ser útil para o dia a dia, ele é muito cobrado em provas como os vestibulares e o Enem. E além disso, segue a gente nas redes sociais, tem conteúdo novo todo dia para vocês. Muito obrigada, super beijo e eu te vejo então no próximo vídeo.